Olá, chega mais, seja bem-vindo a mais um programa Saúde Total aqui na TV Capital. Este é o nosso segundo de muitos programas pela frente e, como sempre, claro, comigo, apresentando este programa, Dr. Wesley de Medeiros. Boa tarde a todos, vocês estão aí no aconchego do lar no domingão, assistindo Saúde Total na Capital, trazendo dicas importantes de saúde. E hoje, nosso convidado é muito especial e ele vai falar de um assunto muito importante, que é o que nós pregamos aqui no programa, que é a questão do bem-estar, do cuidado, né, da longevidade. Quem quer viver 100 anos aí, né, Bruno? Todo mundo quer viver 100 anos, mas para a gente viver 100 anos a gente tem que ter um planejamento, um projeto, né? Falar sobre saúde é isso, fazer uma programação para nós estarmos bem o tempo todo. O tema de hoje é um tema importantíssimo para qualquer pessoa, de qualquer idade, que deseja qualidade de vida, longevidade, também prevenção, né, de doenças cardiovasculares. Como o Dr. Wesley disse, nós temos hoje um convidado muito especial, ele que é o papai do Tomás e da Brenda, médico cardiologista, professor de medicina. Dr. Wesley, faça as honras da casa. Nós estamos falando do nosso querido, primeiramente o meu amigo, né, colega de profissão, colega de especialidade, eu que fiz cirurgia cardíaca, ele fez para a parte clínica e da parte intervencionista, é cardiologista, hemodinamicista e está vereador por Goiânia. Né? Teve aí quantos mil votos, doutor Gustavo? Queria primeiramente agradecer, né? Agradecer a todos os telespectadores que nos acompanham, agradecer ao convite do Bruno, doutor Wesley, meu amigo. Realmente é uma honra estar aqui com todos vocês, né? Eu que sou cardiologista, né, faço a parte, né, de hemodinâmica, que é essa parte, cateterismo, angioplastia, que cuida, né, principalmente quando tem alguma obstrução, né, nas artérias do coração, que muita gente conhece como as veias, mas a gente sabe que tem as veias e as artérias, né, e agora também representando, né, toda a população goianiense na Câmara Municipal de Goiânia, né, tive 4.506 votos, né, pelo partido Agir, tenho certeza que vou poder ajudar muito, né, a saúde da nossa capital, né, que tanto precisa. Dr. Gustavo, ele é formado em medicina, para complementar aqui um pouquinho do currículo, né, do nosso convidado. Em 2010 se especializou em cardiologia em Belo Horizonte e em hemodinâmica em São Paulo, correto, Dr. Gustavo? Exerce um forte trabalho, inclusive, acho que é bom, né, trazer isso, deixar isso bem claro, exerce um forte trabalho na área social. Tem um projeto que se chama Seu Coração em Boas Mãos, que leva, né, atendimento gratuito às pessoas mais carentes. E hoje a gente vai falar sobre a importância da atividade física na nossa vida. Dr. Gustavo, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, né, ou a pessoa faz atividade física ou ela vai enfrentar sérios problemas pela frente, correto? A gente pode fazer essa afirmação? Isso é verdade. Um dos principais fatores de risco que a gente tem para as doenças cardiovasculares é justamente o sedentarismo, né? Essa falta de atividade física. Então, é uma coisa que nós sempre orientamos, né, os pacientes, né, os amigos, né, e toda a população. A atividade física ela é importante, né, porque ela vai te dar saúde, vai prevenir as doenças. Nós sabemos que a prevenção é a base de tudo, né? Se nós conseguimos prevenir, né, a gente consegue, desde a atenção básica, fazer programas de prevenção, a gente consegue diminuir muito doenças mais sérias que podem levar, inclusive, a óbito, podem levar a comorbidades que, né, aumenta esse índice de hospitalização. Então a gente consegue diminuir e muito, né, essas doenças mais graves. E acaba que isso também diminui, inclusive, né, os gastos, né, do poder público, os gastos dos planos de saúde e também, e o principal, a gente consegue, né, dar mais saúde à população para viver mais, né? Hoje nós estamos aqui no programa que é Saúde Total e a gente quer isso, né? É oferecer uma saúde que a pessoa, né, consiga, né, ter um envelhecimento, mas um envelhecimento bem, né, com saúde, que ela mesmo na terceira idade, ela faça atividade física, ela tenha realmente uma vida, que a gente fala, uma vida funcional, né? Tanto mesmo que esteja aposentado, trabalhando, né, fazendo atividade física, tenha uma qualidade de vida. Isso é o mais importante, a gente oferecer qualidade de vida. E a prevenção cardiovascular, ela passa por tudo isso, né? Então,
todos os pacientes que realmente se dedicam à atividade física, mas é aquela atividade física também com acompanhamento. Você não pode sair fazendo, né, uma atividade física e não estar fazendo um rastreamento cardiovascular, né, com o seu médico, pode ser, né, tanto um clínico geral ou um cardiologista, né, sempre é importante. Por quê? Porque tem algumas coisas que às vezes a atividade física você tem que ter realmente um acompanhamento mais rigoroso. Tem algumas doenças do coração, né, já entrando nessa parte, por exemplo, que a gente às vezes limita alguns tipos de atividade. Então é importante, além de fazer atividade física, ter um acompanhamento profissional, né? Você fazer os exames de rastreamento para poder realmente fazer uma atividade física que vai te ajudar a prevenir doenças e a ter um envelhecimento, né, saudável. Para vocês terem ideia, telespectadores, a doença que mais mata no mundo hoje, qual que é? Doutor? As doenças que a gente fala, doenças cardiovasculares, né, é a principal causa de morte. Tem alguns países, né, que o câncer está, né, chegando, igualando esses números. Mas hoje ainda aqui no Brasil, a doença cardiovascular, e aí inclui, nesse caso, o infarto, o AVC também, que é uma doença cerebrovascular, são as principais causas de morte. Então, nós sabemos que é prevenível, né? A gente consegue realmente, a gente consegue prevenir, né, através da diminuição de alguns fatores de risco, né? Que aí inclui essa questão do esporte, que é fazer atividade física, né? Dos hábitos de vida, né? O álcool, o principal, tabagismo. O tabagismo realmente é um vício que ele é muito prejudicial, ele aumenta em muitos índices de doenças, né, tanto cardiovasculares também, né, outra coisa, hipertensão, a diabetes, todos esses, e alimentação, né, que a gente sabe, né, que a gente considera a dislipidemia. Quando você tem uma má alimentação, você aumenta seus índices de colesterol, triglicéridos, e isso acaba acarretando uma maior chance de ter doenças, principalmente o infarto, que hoje, né, a gente considera a principal causa de morte, que é justamente a área onde que eu trabalho, né, fazendo cateterismo, né, o pessoal às vezes brinca, é desentupir a veia, né, mas é isso, é ir lá ter uma obstrução e a gente tentar tratar para não, né, diminuir esse índice de mortalidade do infarto. Isso aí, já vamos deixar com a dica, uma das propostas do programa é levar lá para a população informações. Então, gente, primeira coisa, não é veia, é artéria, né? Artéria coronariana, mas como o Gustavo bem lembrou, muita gente fala assim, doutor, se eu trabalhar na hemodinâmica, faz o tal do cateterismo, né? Então vai desentupir a veia, é artéria, certo? Então isso aí para a gente levar essas informações para, né, que as pessoas, é o senso comum, né? A gente tem veia e temos artérias. E aí o Gustavo lembrou muito bem da questão das pessoas falarem veia. Mas enfim, são as doenças que mais matam. Acho que a primeira coisa que nós temos que perceber e nos ater é para isso, certo? Nosso primeiro programa, Gustavo, nós falamos de doenças incuráveis, Alzheimer, fibromialgia, né? E o lúpus. Agora a gente sabe que as doenças cardiovasculares são as que mais matam, mas elas são curáveis, né? Elas têm vários tratamentos, né, que podem interromper a história natural da doença, a progressão da doença. Só que a gente tem uma dificuldade, por isso que a gente até escolheu esse tema, né, Bruno? Na hora que a gente estava fazendo as pautas lá, para ser o nosso, hoje estamos no segundo programa, nós escolhemos por causa da devida importância. Então, quando eu fazia consultório, hoje a gente está só na gestão, né? Agora estou aventurando aqui na TV também, junto com o meu amigo Bruno. Quando nós fazíamos consultório, a gente tinha uma dificuldade, Gustavo, e eu quero que você fale sobre isso, do paciente entender que o exercício físico é a mesma coisa que ele está tomando comprimido para pressão. E que esse exercício, mudança de estilo de vida, perda de peso, hoje nós temos artigos, né, você pode falar melhor do que eu, que fala que hoje um dos tratamentos mais eficazes é perda de peso e atividade física para hipertensão arterial, correto? É, isso mesmo, né? Quando você faz o diagnóstico da pressão, né, a gente sempre considera, né, pelos, né, guidelines, que é a hipertensão acima de 140/90, né, que o pessoal chama 14/9. Isso está mudando, né? Tem algumas novas diretrizes que quer diminuir, né, agora ainda mais. Mas o que a gente classifica a hipertensão em estágios, né? A gente, dependendo dos níveis, a gente classifica ela em estágios e aí a gente opta pelo tratamento medicamentoso, né, ou o tratamento que a gente fala que é não medicamentoso. Normalmente, quando é uma hipertensão mais resistente, assim,
todos a gente vai fazer essa orientação para ter mudança do estilo de vida. Mas tem alguns casos que já tem que entrar com medicamento, às vezes até em associações, né, de antihipertensivos. Mas respondendo sua pergunta, né, tem muitos casos que só com mudança do estilo de vida a gente consegue diminuir a pressão, né, que é uma das principais causas das doenças cardiovasculares, né, a hipertensão. Se a gente pegar os pacientes que sofrem de doenças cardiovasculares, né, mais de uns 80% tem hipertensão. Né, se a gente for olhar, é o principal fator de risco. Né? Não quer dizer que é o mais grave, mas é o principal que a maioria deles tem. Então, assim, as mudanças do estilo de vida, e você tocou muito bem nessa questão, a atividade física, ela ajuda muito a baixar a pressão. A perca de peso é um dos que mais realmente tem efeito, né, nessa diminuição, né, da pressão. A alimentação, volto a falar, principalmente a alimentação com diminuição do sódio, né, do sal, ela ajuda, né, a diminuir também a pressão, né, o controle, aí eu volto a falar, o controle do colesterol, né, o controle do paciente que tem, às vezes, o ácido úrico muito aumentado, né, o controle da alimentação, diminuir a diminuição tanto do questão do tabagismo, aí entra o álcool, né, o álcool também, quando você diminui, né, a ingesta, você ajuda a baixar a pressão. Hoje a gente, né, passou agora, né, o janeiro branco, que era muito voltado à saúde mental. A gente sabe que o paciente muito estressado, muito ansioso, né, ele acaba aumentando também a pressão, isso acaba afetando. Então, se a gente tiver um controle, tiver uma atividade física, né, se ele está perdendo peso, está bem com a saúde mental dele, ele acaba também isso ajudando, né, a diminuir a pressão. Então, assim, tem várias coisas, né, que são não medicamentosas que a gente consegue diminuir a pressão. Se, claro, né, depois de 3 meses, 6 meses, isso não está surtindo todo o efeito, às vezes aí a gente tem que ou acrescentar, né, fazer a interação medicamentosa, ou se está sem medicamento, acabar iniciando, né, um medicamento antihipertensivo, né, que é o que vai, né, diminuir a pressão. Mas eu sempre falo, né, se o médico passou o medicamento, você também não pode, você tem que seguir a orientação médica, fazer todas essas mudanças do estilo de vida, né, essas orientações que a gente fala não medicamentosas, mas se a partir do momento que o médico passou o medicamento, você não vai suspender sem uma orientação médica, você tem que realmente seguir, né, tomando o medicamento, que normalmente é de uso diário, não pode, né, falar assim, não, vou deixar, eu só com mudança do estilo de vida eu vou diminuir minha pressão, o médico não está sabendo. Isso, né, pode acarretar problemas no futuro. Então, a gente sempre é importante essa orientação médica seguir e estar sempre em acompanhamento, né, com o seu médico de confiança. Doutor Gustavo, muitas pessoas têm aquela dificuldade em fazer atividade física, começa, para, desiste, é difícil, tem que ter aquela força de vontade de fato, né? E para os pacientes, né, que chegam ao seu consultório, qual que é a dica que você dá para que ele não deixe de fazer atividade física e se conscientize? Você vai responder essa pergunta, mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Em parceria com a TV Capital de Goiânia, a TV Anicuns estará no ar a partir do dia 31 de janeiro, com uma programação local. É muito fácil você sintonizar a TV Anicuns. Pegue seu controle da TV, selecione Programação, busca de canais e pronto. Agora é só colocar no canal 41.1 e você estará sintonizado na programação do Brasil, Goiás e, claro, da nossa cidade de Anicuns. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Desde 2023, o Instituto Acerte transforma vidas com um atendimento humanizado e excelência. Nossa equipe de especialistas renomados oferece serviços em cardiologia, reumatologia, psicologia e muito mais. Além disso, levamos informação de qualidade e consultoria para o setor público e privado. Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar. Estamos de volta com o programa Saúde Total e hoje recebendo o médico cardiologista Dr. Gustavo Gomides, e a gente fala hoje sobre a importância da atividade física, mudanças de hábito para ter uma melhor qualidade de vida, né, principalmente na prática de exercícios físicos. Antes do intervalo comercial,
eu havia perguntado aqui para o Dr. Gustavo, né? Aquela pessoa que não gosta, né, Dr. Gustavo, de atividade física, que não consegue fazer, né? Qual que é a dica que geralmente você fala para os seus pacientes? Olha, Bruno, então a principal dica que a gente fala, né, é fazer uma coisa que gosta, né? Começar com atividade física, com esportes, né, que você realmente já tem um interesse. Para quê? Porque a partir daí você vai criando realmente o hábito. Porque o mais importante é a constância e o hábito na atividade física, né? A gente sempre orienta que faça atividade física no mínimo, pelo menos 3 vezes na semana, né? E que essa atividade física tenha uma duração de pelo menos 30 a 45 minutos. Então, assim, nós sempre orientamos que comece fazendo uma coisa que gosta, porque se você já começar a atividade física com uma coisa que não gosta, é onde que acaba todo mundo desiste, né, no meio. E aí a gente sabe que se for aquela coisa que você faz uma vez, depois fala, essa semana não vou fazer, você acaba cada vez mais deixando, né, de lado e acaba esquecendo da atividade física. Então, a principal orientação que a gente faça é comece a fazer uma atividade que você goste, que você realmente vá manter essa atividade numa frequência semanal e a partir daí, quando você começa a fazer essa atividade, depois você já se torna realmente, né, primeiro vira um hábito e aí acaba que a pessoa depois nem tem sacrifício, vamos dizer assim. Tem gente que não gosta de nada, doutor, como é que faz? Se não gosta de nada, fala, não, pelo menos faz uma caminhadinha, uma caminhadinha, né? Todo mundo gosta de caminhar, básica, né? A caminhada é básica, faz uma caminhada, vai para um, assim, às vezes não gosta, né, de caminhar, mas gosta de algum lugar. Fala assim, ó, escolhe um lugar que você, né, tenha realmente, né, uma afinidade, vai andando, fazendo uma caminhada e com o tempo acaba gostando um pouco, né? Isso mesmo, gente. Então, assim, isso é importante, o que o Bruno colocou, que realmente, né, Gustavo, nós, às vezes, no dia a dia ali, as pessoas reclamam, eu não tenho tempo, eu não gosto de nada. Então, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, é sério isso. Como a gente está tratando aqui das doenças que mais matam, né, no Brasil e no mundo também, né? O Gustavo lembrou muito bem que às vezes o câncer está chegando perto das doenças cardiovasculares, mas as doenças cardiovasculares são as que mais matam hoje no Brasil e no mundo. Então, gente, busquem um tempo. E isso que o Bruno falou, eu não gosto de nada. O Gustavo colocou muito bem com a experiência que ele tem. Caminhada. Gustavo, a gente sabe que as caminhadas, antigamente, a gente tinha as dicas dos cardiologistas, falavam assim, tem que caminhar pelo menos 30, 40 minutos. Mas hoje existem artigos falando, você vê a importância da caminhada, né, Gustavo? Que nós temos com 15 minutinhos de caminhada, 15 a 20, já muda a história natural de várias doenças cardiológicas, certo? Atividade física com 15 minutos, né, você falou bem, você já começa a alterar, a gente fala, o endotélio vascular, né? Então, melhora essa questão da nossa circulação. E aí você melhorando a circulação, você acaba acarretando um menor risco de desenvolver uma doença cardiovascular, né? A gente sempre orienta, se conseguir realmente 30 minutos mais, melhor. Mas se você já começar com 15, você já está realmente tendo um benefício no seu organismo. Então é importante, né? Sempre é importante essa orientação. Gustavo, agora vamos para as curiosidades. Nós sabemos que nós tivemos recentemente, né, alguns concurseiros, né? A gente teve um caso, acho que aqui em Mato Grosso, que as pessoas morreram no TAF, né, que é o teste de aptidão física, lá no concurso, acho que foi da polícia. Nós temos também, na mídia, nós vimos várias vezes, alguns jogadores de futebol, né, jogando. Eu tive um paciente, estava de plantão um dia, um sargento, na época eu fiz exército, e a gente estava de plantão um dia lá no quartel e chegou um sargento, né, a vida toda saudável, fez o TAF a vida toda no exército e nunca deu problema. E um dia caiu duro lá no campo de futebol. Eu queria te perguntar e você colocar aí para as pessoas, que às vezes fica essa dúvida. Mas não tinha nada antes, aí um dia caiu duro lá na atividade física. Quais são as doenças e como, se tem algum mecanismo que a gente pode fazer para tentar evitar essa situação? Então, Wesley, realmente, né, esses casos, muitas vezes quando acontece, né, a gente fala morte súbita, né, a pessoa estava fazendo às vezes uma atividade, fazendo um TAF, né, que é o teste de aptidão física, e acaba falecendo. Na maioria dos casos, a primeira coisa que a gente pensa é no infarto, né, mas muitas vezes não é infarto, né, muitas das vezes é a cardiopatia hipertrófica, né, que a gente até brinca, né, tem aquela doença do atleta, então assim, é importante o rastreamento cardiovascular. Como que a gente descobre isso?
a gente descobre através de exames cardiológicos. Né? Muita gente fala, às vezes, o eletro, que é o exame que a gente mais, né, é mais acessível, que é aquele exame mais simples. Mas hoje a gente tem muitos outros exames que conseguem fazer um rastreamento de todas as doenças. Né? Nós temos o teste da esteira, que esforça o paciente e aí, né, vai acompanhando através do eletro, que a gente vê se tem isquemia, que fala quando falta oxigênio, que é relacionado às doenças, né, isquêmicas, as doenças isquêmicas do coração. Né? Temos também o ecocardiograma. O ecocardiograma é como a gente sempre brinca, é um ultrassom do coração. Então ele serve bem para ver como é que está a estrutura do coração. Né, se tem algum problema de válvula, se ele já tem alguma hipertrofia. E essa cardiomiopatia hipertrófica, né, que é uma das principais causas, a gente vai dizer assim, de morte súbita em atletas, ela normalmente a gente consegue definir ela através desse rastreamento cardiovascular. E é muito importante a história familiar. Quando você tem alguém na família, alguma história familiar de morte súbita, é essencial realmente fazer um rastreamento, porque às vezes você pode ter uma doença que nunca, né, se manifestou, você nunca descobriu nada, mas ela pode estar ali e pode trazer uma consequência que pode ser até fatal no futuro. Então, principalmente aqueles que têm história familiar de morte súbita, tem que fazer acompanhamento. O infarto, a gente sabe, né, muito da minha área que eu, né, atuo hoje, a gente sabe que aumentou muito o infarto em jovem, né, principalmente depois do Covid. O Covid é uma doença trombogênica. Então, assim, também está tendo realmente um aumento dos índices de infarto em pessoas mais jovens. Então, assim, a gente tem que cuidar. E a gente só cuida através disso, é através de exames, né, preventivos, desse rastreamento cardiovascular e através de medidas que a gente cuida da nossa saúde. Então é importante realmente estar sempre acompanhando. Né? Quem nunca, né, consultou com ou um clínico geral ou um cardiologista e tem principalmente fator de risco, eu recomendo procurar e fazer uns exames para realmente estar cuidando da saúde, né? Porque a gente não consegue fazer nada se não tiver saúde. Tocou num ponto importante, que eu sempre ouvi falar, que existem os fatores modificáveis, correto? E os não modificáveis. Os não modificáveis é questão genética, né? Então, investigar se tem casos na família é importante para a questão da prevenção. Isso, a história familiar ela é muito importante, né? Tanto no infarto, quando você tem, né, algum parente de primeiro grau que já infartou, isso é um fator de risco, né, no infarto. A cardiopatia hipertrófica, né, que a gente, né, fala que realmente é uma das doenças, né, estruturais do coração que tem risco de morte súbita, ela também tem uma história familiar muito importante. Então, é uma coisa que não é modificável. Então, você descobrindo antes, você fazendo esse diagnóstico e essa prevenção, você consegue diminuir muito, né, esses índices fatais que podem ter no futuro. Né? Porque tem alguns casos que, por exemplo, às vezes a gente é indicado, até a gente falou muito da atividade física, mas tem alguns casos de cardiopatia hipertrófica que você tem que restringir a atividade física. Tem alguns casos que você tem que implantar um CDI. CDI é o cardiodesfibrilador implantável. É um tipo de marca-passo que atua na prevenção da morte súbita, né? Porque normalmente o que mata é aquela arritmia ventricular. Né? O paciente tem uma arritmia e de repente o coração para, né? Que aí desenvolve uma PCR, que é uma parada cardiorrespiratória. Então é importante a prevenção, né? E é importante ter esse acompanhamento. Certo. Telespectadores, vocês estão vendo, nós estamos aqui dando a dica e aí eu quero que convido vocês que estão aí sentados na sala no domingão, reflita, vou começar minhas atividades físicas amanhã, na segunda-feira. Nós sabemos da dificuldade, né, do dia a dia, mas eu acho que assim, o importante é isso que nós estamos fazendo aqui, né, Gustavo? A conscientização, saber que a atividade física é um remédio, que atua exatamente onde precisa atuar na doença e que tem esse fator aí impeditivo que às vezes é o nosso dia a dia, às vezes eu não gostar, mas desde a caminhada até alguns esportes mais radicais, né, de alta performance, todos são bons para a saúde. Agora eu quero perguntar para você, Gustavo. Nós estamos falando aqui de atividade física, nós sabemos que nós falamos da caminhada para quem não gosta da caminhada, mas é importante também para os nossos telespectadores uma dúvida que é muito corriqueira. Quem já gosta demais de atividade física, faz uso do tal do pré-treino, que são vasodilatadores, né? Esse uso contínuo de pré-treino prejudica ou faz bem? Olha, né, esses, né, pré-treinos depende muito de qual tipo que está usando.
o que a gente orienta é o quê? Ter um acompanhamento de um profissional. Por quê? Porque se você realmente, às vezes, você tem uma predisposição a algum tipo de arritmia, tem alguns que podem acelerar muito, né, essa parte dos batimentos cardíacos e acaba sendo prejudicial. Você acha que está te ajudando, né, a dar mais gás, a dar, né, uma disposição maior, mas você está, às vezes, na verdade, acelerando o coração e predispondo, às vezes, a uma condição que depois, no futuro, pode, né, acarretar uma doença ou acarretar realmente um prejuízo à sua saúde. Então, assim, o que eu oriento, né, não estou falando para ninguém parar de usar, mas que tenha o uso através de um profissional, né? Tanto no profissional, né, médico, pode ser um nutricionista, alguém que realmente tenha, né, um conhecimento que vá te ajudar nesse uso, para não fazer um uso desenfreado e não fazer um uso, né, que depois você acha que está trazendo um benefício e vai te causar um prejuízo no futuro. Isso serve bem de alerta, né? Desculpa, doutora, te cortando, mas acho que é muito importante para quem está nos assistindo, para quem faz atividade física e que faz o uso, né, de suplementos, tem que ter o acompanhamento médico. Isso. A pessoa, às vezes, ela fica ali 6 meses na academia, né? E aí tem muito especialista ali de academia, né? Mas aí o que acontece? Você dá uma sobrecarga no seu coração, não sabe o que você está tomando. É o mesmo risco da automedicação, não é mesmo, doutores? Exatamente, né? Igual eu falei, se você às vezes tem uma predisposição, você só está realmente, né, antecipando, né, esse caso. Então, assim, agora se você tem um acompanhamento médico, se você faz exames de rastreamento, você faz um uso, né, moderado, se você faz um uso acompanhado, tendo esse acompanhamento, você só vai trazer benefícios, porque aí sim, você vai fazer mais atividade física, né? Você vai estar sendo bem acompanhado e aí realmente você consegue os benefícios que a atividade física te traz para a sua saúde. E ainda dentro desse tema aí, para a gente deixar bem claro para os nossos telespectadores, outra pauta importante e está nessa mesma linha. E os esteroides? A gente estava falando dos que não gostam de fazer atividade física, agora os que gostam de ir para academia, toma pré-treino e para ficar bombadão, forte, toma algumas medicações para emagrecimento rápido, esteroides. O que esses remédios podem prejudicar o coração, doutor? Olha, esses já realmente aumentam muito, né, o índice de doenças cardiovasculares. Então, assim, só é indicado naqueles casos realmente de deficiência, né, que tem alguma deficiência, tem que ter um acompanhamento. Esse uso pode aumentar tanto o índice, né, até de infarto, né, o índice de arritmias. Então, não é recomendado a não ser que tenha um médico que tenha experiência e constate, né, no paciente uma deficiência que precisa ter essa reposição. Doutor Gustavo, queria agradecer aqui a sua presença aqui em nossos estúdios, na TV Capital, aqui no programa Saúde Total, falar sobre esse importante assunto. Muito obrigado e espero você mais vezes aqui conosco, viu? Eu que agradeço o convite, né? Agradeço o convite, Bruno, Wesley, meu parceiro. Realmente é uma honra estar aqui com vocês. Espero voltar mais vezes, ainda mais falando de saúde, né? Que é um tema que eu sempre, né, vivi, né, me especializei e tenho certeza que a gente, né, sempre está aprendendo, né? Quero cada vez continuar estudando e podendo realmente levar a saúde à população. Hoje, né, nessa parte política também, quero levar e melhorar a nossa saúde pública. Então, tenho certeza que a gente conseguindo, né, conscientizar, fazendo campanhas de conscientização, levando as orientações e o conhecimento, né, mesmo que não seja muito, a gente conseguir levar à população, a gente vai estar, de alguma forma, melhorando o mundo de uma forma boa. Doutor Gustavo, e a gente não podia encerrar hoje o nosso programa, o nosso segundo programa, né, sem antes parabenizar o doutor Wesley, que hoje é o aniversário dele. Doutor Wesley, nós aqui do programa Saúde Total, te desejamos aí um feliz aniversário, né? Que Deus continue te iluminando muito para que você possa continuar levando informação de qualidade, informação sobre saúde para as pessoas, viu? Eu agradeço aí muito pelos parabéns, né? Hoje, completando dia 16 de fevereiro, completando 44 primaveras, né? E como a gente está falando do tema de que eu faça muita atividade física, tenho uma saúde total para viver aí até os 100, né? Agora, cada vez mais, né, nós podemos estar mais perto de chegar a 100 anos, né, com as tecnologias, mas independente das tecnologias, da evolução da ciência, da medicina, o mais importante é fazer o feijão com arroz, é o básico. É atividade física, alimentar bem e dormir bem, né, doutor?
Exatamente, né? Queria mais uma vez parabenizar, né, meu grande amigo aqui, Wesley. Realmente que Deus continue te dando essa saúde total, que você tenha essa disposição e que você continue, né, também fazendo bem, né? É uma inspiração. Tá novo ainda, né? 44 anos, tá bem novinho, né? Então, mas tem que cuidar, né? Eu sempre falo, né? Tem que acompanhar e tenho certeza que, né, pode contar sempre comigo, né? Espero voltar aqui mais vezes e é isso, né? Vamos levar saúde à população e também vamos cuidar da nossa saúde, né? Que é o mais importante, porque senão... Nós vamos ter um quadro, eu já vou adiantar, o Bruno, né? O nosso apresentador, mas ele também trabalha ali nos bastidores na produção. O Bruno está fazendo um quadro aí e o Gustavo vai entrar nesse quadro, não vai, Bruno? Vamos todo mundo emagrecer. Vai ser um quadro de emagrecimento aí, como é que é? Eu acho que vai ser emagrecimento total. Alguma coisa nesse sentido. Nesse sentido. Né? Aguardem aí, certo, pessoal? Agradeço mais uma vez, que Deus abençoe vocês e aí assistam também quarta-feira a reprise do programa agora de domingo, às 22 horas. Saúde Total na capital. Muito obrigado a você que está nos assistindo em casa. Lembre-se, prática de atividade física, hein? Até o próximo programa, pessoal. O programa Saúde Total tem o patrocínio, em nossa clínica, sua saúde vem em primeiro lugar, Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar.